Fala galera, beleza? Bom dia. Bom dia, André. Nessa videoaula nós vamos tratar o assunto do sistema imunitário do corpo humano, tá? Ou seja, quando nós falamos do sistema imunitário do corpo humano, nós estamos nos relacionando com o sistema imune do corpo, o sistema imune do organismo. Como assim? O sistema imune do organismo é aquele sistema responsável pela defesa do seu corpo. Ou seja, quando você pega lá uma gripe, quando você pega uma virose, ou seja, resumindo no geral, o sistema de defesa do seu corpo, ele vai combater substâncias que entram no seu corpo, principalmente substâncias estranhas, na qual aquelas células, do sistema imunitário reconhecem que são substâncias estranhas, e essas células do sistema imunitário vão agir produzindo anticorpos, certo? Para que seu corpo não seja totalmente defecado, atacado por essa substância estranha. Bom, então, sistema imunitário. Nós temos aqui, eu coloquei aqui para vocês exemplo de uma das principais células, dos principais componentes, principais características do sistema imunitário. Nós temos os macrófagos, nós temos o linfócito CD4, que é o linfócito mais importante, conhecido como o general do exército, Já vou explicar porquê. Nós temos também a produção dos anticorpos. Então, nessa videoaula você vai se relacionar com nomes que às vezes você nunca viu. Antígeno, anticorpo, macrófago, linfócito. Ou, melhor, às vezes você já ouviu, mas não tem uma noção geral do que é. Beleza? Então, nessa videoaula, André, passa o slide aqui pra mim. Aqui estão as células do sistema imunitário. Então, nessa videoaula a gente vai concentrar basicamente na explicação dessas células e como elas reagem quando entra uma substância estranha no seu organismo. Bom, a primeira célula que nós temos, e é ela a principal, ou seja, é aquela primeira que vai encontrar a substância estranha, aquela primeira que vai reagir com a substância estranha, é denominada macrófago. Os macrófagos, por sua vez, são originados na medula óssea. Tudo bem quando eu falo medula óssea, uma região interna de qualquer parte do osso. Beleza? Então, os macrófagos são originados na medula óssea. E qual que é a sua função no sistema imune do organismo? Eles vão realizar fagocitose em micro-organismos, em excreções celulares, em restos de organismos, células mortas. Aí, tudo bem quando eu falar fagocitose, é quando você traz para si mesmo, ou seja, aquele processo de fagocitar algum organismo. Se você está com dúvida, dá uma olhada na internet, tem videoaula sobre isso também, falando sobre células. Então, fagocitose, ou seja, ele vai realizar fagocitose naquelas substâncias que estão fora aí do seu sistema sanguíneo, mas que estão circulando no seu corpo, e essas substâncias são substâncias estranhas e ela pode causar algum dano. Então os macrófagos vão lá vamos dizer que ele digere, na verdade ele ingere essas substâncias para que não cause nenhum defeito ao seu corpo. Então essa é a função principal dos macrófagos, tranquilo? Bom, depois nós temos aqui o linfócito B. Agora, você viu que a gente tem duas classes, na verdade, de células. Nós temos os macrófagos, certo? E nós temos os linfócitos. Nos linfócitos, existem diversos tipos de linfócitos, mas os principais que nós vamos tratar são esses. Você pode encontrar outros, às vezes você vai estudar, você vai olhar num site, e às vezes o site traz até mais linfócitos do que eu vou te mostrar aqui, mas os mais importantes para você ir na sua prova, e tanto no vestibular, são esses 4 tipos aqui. Você tem o linfócito B, Depois você tem o linfócito CD8, o linfócito CD4, conhecido como auxiliador ou general do exército, e você tem o linfócito T regulador. Bom, o linfócito B, ele vai também ser originado na medula óssea. E qual que é a sua função para o sistema imunitário? O linfócito B, por sua vez, ele vai produzir anticorpos. Como que esse processo funciona? Então o macrófago, certo? Uma célula do sistema imunitário, está lá, fagocitou essa substância estranha. Ou seja, ela reconheceu que aquilo lá é uma substância estranha. Ela vai mandar essa mensagem para o linfócito, para a célula do linfócito B. O linfócito B, por sua vez, vai começar a produzir anticorpos. Se o nome ficar muito difícil, tenta quebrar a palavra. Anticorpos. Anticorpos estranhos. Então, eu vou começar a produzir proteínas, que são os anticorpos, para tentar combater esses organismos estranhos. Tranquilo? Então, essa é a função do linfócito B. Depois, a gente tem os linfócitos T citotóxicos, ou conhecidos também como linfócitos CD8. Os linfócitos CD8, por sua vez, eles são originados na medula óssea, certo? Porém, eles só conseguem se multiplicar na região do timo. Já vou mostrar isso aqui para vocês no próximo slide para ficar um pouco mais claro. Então, aqui você
percebe que ele é originário da medula óssea, mas só consegue se multiplicar na região do timo. E qual que é a sua função dentro do sistema imunitário do corpo humano? Sua função é reconhecer e eliminar essas estruturas. Por quê? Porque desde o macrófago você viu que ele reconheceu e fagocitou os micro-organismos estranhos. O linfócito B recebeu essa mensagem, certo, do macrófago, dizendo que tem organismo estranho no corpo humano. Aí o linfócito B vai estimular, certo, a produção da proteína, no caso o anticorpo. Com o anticorpo produzido, agora o linfócito CD8 entra em ação, porque eu só consigo combater quando eu tenho alguma arma. E essa arma, justamente, do CD8, é justamente, no caso aqui, o anticorpo. Então o linfócito T, CD8, para sua ação ocorrer, ele depende do linfócito B, que vai produzir o anticorpo, e depende do macrófago, que vai fagocitar esses organismos e mandar a mensagem para o linfócito B. Então você pode ver que é tipo uma cadeia, as coisas acontecem em cadeia. Então o linfócito CD8 vai reconhecer e, além disso, vai eliminar as substâncias estranhas. Depois disso, você tem aqui o principal, o general do exército. Então, o linfócito CD4. O linfócito CD4, por sua vez, ele que estimula os linfócitos B, ou seja, aqueles que produzem anticorpos, e os linfócitos T, CD8, ou citotóxicos, ou seja, aqueles que eliminam substâncias estranhas, a combaterem esses invasores. Por que ele é conhecido como general? Porque se é ele que dá o estímulo nervoso para a célula combater os organismos estranhos, os corpos estranhos ao organismo, se esse linfócito CD4 ele é atingido por alguma substância estranha, quer dizer que nem o linfócito B e nem o linfócito TCD8, né, linfócito citotóxico, vai receber o estímulo para que reaja a esse organismo estranho. Por exemplo, a AIDS. A AIDS, por que a AIDS não tem cura? O HIV não tem cura? Porque o vírus da AIDS, ele não age no nosso corpo, lá nos macrófagos, ele vai direto no linfócito CD4. Se ele vai direto no general, o linfócito CD4 perde a sua capacidade do quê? De estimular os outros linfócitos a combaterem. Ou seja, geralmente a pessoa não morre da AIDS. A pessoa morre de outras doenças que são acarretadas no meio externo. Porque, por exemplo, se você pega a AIDS, ou seja, o seu linfócito CD4 parou de estimular a produção de anticorpos e parou de estimular o linfócito responsável por reconhecer esse organismo que entrou no seu corpo, esse organismo estranho. Então, você está vulnerável a vários tipos de doenças que estão presentes no corpo humano. Às vezes a pessoa morre de uma gripe suave, mas por que ela morreu de gripe? Porque ela já tinha uma AIDS. O que a AIDS causou, né, para ela morrer com a gripe? Porque a AIDS impossibilitou o sistema imunitário todo da pessoa de agir. Ou seja, a pessoa é como se estivesse numa guerra e sem arma, beleza? Porque você pode comparar muito bem esse sistema imunitário do corpo humano como nada menos do que um exército. Você pode ver que esse daqui é como se fosse o cabo lá, né, o soldadinho que vai na linha de batalha, de frente. Aí depois a gente tem o sargento, o tenente, e aí por cima nós temos o general. Então, se você prejudica o general, você prejudica todo o seu exército. Beleza? Bruno? Órgãos do sistema imunitário. Você viu que quando eu falei das células, você viu que algumas originavam-se na medula óssea, outras, por sua vez, originavam na medula óssea e também multiplicavam-se no timo. Agora, por que você tem essa diferença? Porque quando nós falamos aqui dos órgãos do sistema imunitário, nós temos duas classificações para os órgãos do sistema imunitário do corpo humano. Aqueles órgãos conhecidos como primários, certo? E, por sua vez, órgãos conhecidos como secundários. O que explica, o que caracteriza essa divisão em duas classificações, primárias e secundárias? Então vamos lá. Órgãos primários são aqueles responsáveis pela formação dos linfócitos. Então, quando um órgão é responsável pela formação dos linfócitos, quem são os linfócitos? Células do sistema imunitário. Então, órgãos responsáveis pela formação dos células do sistema imunitário são chamados de órgãos primários. Então, formação e amadurecimento, órgãos primários. Aí você tem lá aqui, no caso, a medula e o timo, beleza? Então, medula óssea, puxa aqui, medula óssea, parte interna do osso, e você também tem o timo aqui, bem localizado na região central, aqui entre, né, os dois pulmões, a caixa torácica, beleza? E por sua vez, qual que é a classificação dos órgãos secundários? Você define órgãos secundários quando os linfócitos
tem a capacidade de se multiplicar. Ou seja, às vezes o linfócito ele é produzido no órgão primário, ou seja, ele é produzido, vamos supor, na medula óssea, só que ele só consegue se multiplicar em outro órgão, porque aquela medula óssea, aquele órgão do sistema imunitário, que ele nasceu, né, que ele foi gerado, não tem células especializadas para que ele consiga se multiplicar. Então ele precisa migrar para um órgão diferente, na qual contém células especializadas responsáveis pela sua multiplicação. Que órgãos são esses? Os linfonodos é um exemplo, as tonsilas, o apêndice vermiforme e o baço. Então todos estão localizados aqui. Você tem o baço, você tem, por exemplo, os nódulos linfáticos, os vasos linfáticos, os linfonodos, que localizam assim, em sua maioria nessa região aqui do corpo, a região superior do corpo. Então, você tem essas duas divisões, beleza? Primário e secundário. Passa aí. Bom, imunidade humoral e imunidade celular. O sistema imunitário, você já tem o seu batalhão pronto. Quando você nasce, o seu corpo, você já nasce com o sistema imunitário pronto. Como assim? O seu sistema imunitário vai ser ativado de forma natural quando você pega uma gripe. Então você nasceu, a primeira vez que você pegou uma gripe, o seu corpo vai reagir, certo? Aquela doença, aquele organismo estranho, aquele vírus, o vírus da gripe, que entrou no seu organismo, vai reagir para a produção do anticorpo, lá pelo linfócito B, vai fazer toda aquela parada. E isso, por sua vez, vai gerar uma memória imunitária. Ou seja, quando você adquirir a gripe de novo, aquele tipo específico de gripe que você já adquiriu em um primeiro momento, o seu corpo, ou melhor, você não vai ter tantos sintomas quanto da primeira vez. E o seu tempo que você vai sentir, às vezes, você pode até sentir o sintoma. E esse tempo que você vai sentir os sintomas, às vezes é 2 horinhas, 3 horinhas. Agora, se você pegar em comparação a primeira vez que você ingeriu não, mas que acarretou aquela doença, às vezes você ficou uma semana, mas era uma gripe fraca. Por quê? Porque o seu corpo não tinha uma memória imunitária. O seu corpo ainda não sabia como destruir esse organismo. Então, beleza? Então, memória imunitária, essa é a questão. O seu corpo, quando você pega uma doença, você produz um anticorpo, esse anticorpo vai gerar uma memória imunitária. Ou seja, eu já sei como é que destrói esse tipo de organismo, porque eu já acarretei essa doença. Beleza? Agora aqui, imunidade humoral e imunidade celular. Por que eu falei de memória imunitária? Por quê? Imunidade humoral, você vai ter aqui a questão dos anticorpos. Então, você chama imunidade humoral quando você produz anticorpos. Ou seja, anticorpos é a ação de proteína, porque nada mais nada menos que anticorpo é proteína. Toma cuidado. Muitas perguntas às vezes questionam para ver se o aluno consegue diferenciar se o anticorpo é uma célula ou se o anticorpo é uma proteína. Os anticorpos são proteínas, ok? Bom, e os anticorpos pertencem à classe das proteínas conhecidas como imunoglobulinas, beleza? Ó, grava isso. Tem questão assim de vestibular principalmente, que pede a classificação de anticorpos. Ou seja, ele dá um textinho lá, fala que uma pessoa contraiu uma doença, e aí depois ele pergunta: os anticorpos são classificados como proteínas da classe imunoglobulinas. Corretíssimo, beleza? Matou a charada. Além disso, os linfócitos B são responsáveis pela produção de anticorpos, como nós tínhamos dito no slide anterior. Beleza? Então, imunidade humoral é quando você tem ação de proteínas ou ação de anticorpos. Agora, imunidade celular é quando você tem a ação de linfócito T citotóxicos, ou seja, o linfócito CD8, aquele que vai reconhecer e vai eliminar diretamente lá a substância estranha. Como exemplo de imunidade celular, a gente tem a liberação da perforina. A perforina, caso vocês não saibam, a perforina é uma proteína que ela é responsável por destruir células anormais, ou seja, células que se encontram estranhas para o organismo. O organismo reconheceu que aquela célula não está normal, que aquela célula está um pouco diferenciada. Vamos destruir. Como? Eu vou produzir uma proteína específica, uma proteína especializada para a destruição dessa célula normal. Essa proteína é conhecida como perforina e ela pertence à imunidade celular. Então, só captando, imunidade humoral quando produz anticorpos. Imunidade celular quando nós temos a ação do linfócito CD8 ou citotóxico. Beleza? Passa aí, Bruno.
Esse aqui, o último slide, só para fechar a videoaula. Nós temos dois tipos de imunização. Você tem a imunização natural, que é quando você está lá no ambiente, não sei o que, contraiu a doença. Contraiu a doença, o seu corpo vai naturalmente imunizá-lo. Ou seja, imunização natural. Por que imunização natural? Porque a partir do momento que você contrai a doença, seu corpo estimula lá os macrófagos linfócito B, o B estimula o CD8, o CD8 o CD4, né? E aí desencadeia tudo aqueles fatores. Agora, imunizações ativas e passivas. A vacina é aquela imunização que nós conhecemos como ativa. Por quê? Porque ela ativa no seu corpo a produção de anticorpos. Por exemplo, quando tem uma epidemia numa determinada região, num determinado local, num determinado país, geralmente se recomenda se você vai ao hospital, que você vai a um posto de saúde mais próximo da sua cidade, mais próximo ali da sua residência, e que você tome a vacina contra a doença X, contra a epidemia Y. Por quê? Porque a vacina, ela contém os antígenos da doença de forma enfraquecida. Ela contém lá a doença, ou seja, quando você toma vacina, você não está tomando remédio, você está ingerindo, né? Ingerindo, abre aspas aí, a doença enfraquecida, ou seja, enfraquecida é sem a capacidade dela de se multiplicar no seu corpo. Por quê? Por que você ingere a doença? Porque a partir desse momento que você ingere a doença, o seu próprio sistema imunitário vai identificar que há uma substância, uma célula estranha. A partir do momento que você identificou que é uma célula estranha, você vai produzir um anticorpo e você vai produzir, contudo, o quê? Uma memória imunitária. Então a vacina, ela é responsável por gerar uma memória imunitária. Então uma vez tomada, a vacina ela dura por anos, ou pela vida toda, ou a cada 10 anos você toma uma vacina de novo, não sei o quê. Por quê? Porque você ativa a produção de anticorpos. Então quando você produz anticorpos no seu organismo, vacina ativa. Por contrapartida, o soro, ele é passivo. Por exemplo, quando uma pessoa toma uma picada de cobra, é tão rápida a propagação do veneno no seu corpo que o seu corpo não dá tempo de produzir esse anticorpo. Ou seja, não pode aplicar vacina ali, porque a vacina vai estimular a produção de anticorpos. O soro não. O soro já tem um anticorpo especializado para aquele tipo de veneno da cobra. E esse soro, ele vai injetar, o médico lá vai inserir na seringa, direto na sua veia, que nesse soro já vai ter um anticorpo especializado para combater esse tipo de veneno da cobra. A partir do momento que você tem um anticorpo especializado para combater o veneno da cobra, ou seja, o seu corpo não vai produzir anticorpos e o seu corpo não vai produzir uma memória. Então, uma vez que você toma uma picada de cobra, você vai lá pro postinho lá, isso aqui, toma lá o soro. A segunda vez, o seu corpo vai responder da mesma maneira. Se você não tomar o soro, você vai morrer, porque você não criou uma memória imunitária. Ou seja, qual que é a principal diferença? Na vacina, você cria uma memória imunitária porque você produz anticorpos. No soro, não. Você não cria memória imunitária porque esse anticorpo já vem pronto. Beleza? Então, ficou alguma dúvida? Joga aí embaixo, pergunta, dá um like, se inscreve no canal. Beleza? Valeu!